E a gente segue falando agora sobre esses indiciamentos, porque os ministros André Mendonça e Nunes Marques, especificamente os dois, que lembrando, foram indicados ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os dois, eles devem ficar de fora dos eventuais julgamentos na corte sobre a tentativa de golpe de Estado. Notícia que é destaque no nosso site da CNN Brasil, como a gente pode ver aí. E isso deve acontecer porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das investigações, deve submeter o caso à primeira turma do STF, da qual os dois magistrados não fazem parte. O único cenário onde Nunes Marques e André Mendonça poderiam participar do julgamento de Bolsonaro é se o relator decidisse levar esse julgamento para o plenário. Só que fontes próximas de Alexandre de Moraes adiantaram à CNN que isso não deve acontecer, uma vez que o ministro, além de querer seguir o regimento interno que aponta a competência das turmas, também acha que há mais chance de unanimidade em um colegiado menor. Além do próprio Moraes, participam da primeira turma, lembrando, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Vamos chamar ele, Caio Junqueira, nosso analista de política, para vir conversar com a gente, que também está de plantão nesse domingo. Bom dia, hein, Caio? Tudo bem? Bom dia, Mariel. Tudo bem? E você? Tudo certo. Quero te ouvir muito sobre esse cenário. A gente está, então, diante de uma situação em que, certamente, os dois indicados por Jair Bolsonaro não devem votar nesse caso, com relação a esse indiciamento. E é interessante acompanhar, porque os dois seriam aquelas duas pessoas que talvez pudessem discordar de um possível avanço aí nessa investigação, inclusive. Queria até te ouvir sobre esse caso e também te ouvir sobre o fato de que tem muitas pessoas ainda falando que Alexandre de Moraes não deveria julgar esse caso, uma vez que ele estaria sendo vítima também. Queria te ouvir sobre todos esses pontos, assim, que são polêmicos ainda. Bom, vamos lá, Muriel. O Alexandre de Moraes ele já fez isso no caso do julgamento do bloqueio do X. Ele submeteu o caso somente à primeira turma, que eu estou com a lista aqui dos ministros da primeira turma, que são Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Ou seja, ele já tomou essa decisão anteriormente, num caso que não era um caso parecido, mas obviamente não era o mesmo caso, Legalmente é possível fazer isso, regimentalmente é possível fazer isso, não tem nenhuma irregularidade, mas, claro que em se tratando de um julgamento desse porte, de um ex-presidente da República, de um julgamento que envolve todo o Supremo Tribunal Federal, que envolve questões relacionadas a toda a coletividade, seria de bom tom, claro, submeter esse julgamento a todo o plenário, permitir que todos os ministros participassem, não porque tem dois ministros que talvez, eventualmente, possam julgar diferente da maioria, mas porque se trata de um julgamento relevante, dos julgamentos mais relevantes do século e até mesmo da história do Supremo Tribunal Federal, se tratando de um julgamento de um ex-presidente da República, um julgamento de uma tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, ou seja, seria bacana, vamos dizer assim, seria prudente, seria recomendável que fosse um julgamento por todos os ministros. Quanto à questão da suspeição, a própria defesa do Bolsonaro já questionou isso. Muitos advogados, mesmo dentro do Supremo, já questionaram isso, advogados envolvidos nessas investigações todas, mas o ministro Alexandre sempre rejeitou isso. Tem uma leitura jurídica também de que se trata de danos, tratam-se ali de danos a toda a coletividade e não poderia estar fora, mas sim, essa talvez seja a principal crítica ali que se faz ao fato dele conduzir, dele também, em muitos casos, ali ser vítima, direta, por exemplo, na revelação dessa semana, ele teria ali um plano para executá-lo, Então, como que uma acusação de um plano para executá-lo, ele também acaba sendo juiz. Mas esses questionamentos, eles são pertinentes, eles são legítimos e eles envolvem não só esse caso envolvendo o ministro Alexandre, mas outros tantos casos. Mas o próprio Supremo acaba entendendo que ele pode sim ser o juiz, o relator dessas causas.
Muito bem, Caio. Aproveito para te perguntar também com relação à expectativa para os próximos dias, levando em consideração que o relatório da PF completo a gente não teve acesso ainda, ele continua em segredo de justiça, a gente sabe que tem em torno aí de 800 páginas, os principais pontos a gente já conseguiu acessar, mas tem alguma expectativa para que a gente consiga realmente entender o que realmente tem nessas mais de 800 páginas? Não, sim, acho que a grande expectativa da semana é essa, né? De subir o sigilo desse relatório, ou de pelo menos já permitir que ele circule, né? Não sei, as partes tendo acesso, né? A própria Procuradoria-Geral da República tendo acesso. A última informação que eu tive da sexta-feira à noite é que ele não tinha ainda entrado, sido anexado no sistema. Então, todo o debate jurídico mesmo e até político só vai começar depois que ele foi revelado, porque tem algumas lacunas ainda, tem algumas questões que não estão claras sobre a própria participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, até que ponto ele sabia, não sabia, até que ponto ele é um mentor intelectual ou não, a conexão entre todas as investigações, se vai ter a BIM paralela, se vai ter a questão das joias, se vai ter a questão da carteira de vacina, né, da falsificação, que seria uma forma de permitir que ele entrasse nos Estados Unidos, ou seja, é só depois ali de reveladas essas 880 páginas que o debate vai ser mais firme, vamos dizer assim, vai ser mais correto, porque a gente vai estar de frente a toda a investigação.